Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje a gente vai falar sobre as mortes mais pesadas dos quadrinhos. Sim, cara, existem alguns quadrinhos que são tão pesados e sangrentos que quase que quando estamos lendo as nossas mãos sujam de sangue. Então eu fiz uma pesquisinha aí bem interessante de algumas cenas, que a gente teve nos quadrinhos que foram as mais sangrentas. E se esse vídeo tiver bastante like, vocês gostarem bastante, der bastante like, a gente vai fazer uma parte 2, porque eu encontrei bastante cena. Bom, e a primeira cena aí que eu quero trazer pra vocês é o Daken matando o Justiceiro. Bom, entre os anos de 2008 e 2009 foi publicada uma minissérie chamada Dark Reign. Essa minissérie ela se localizou nos eventos pós-invasão secreta da Marvel. Sem dar muito spoiler, dessa minissérie, a gente tinha na história o Norman Osborn querendo matar o Justiceiro. E ele contrata uma série de pessoas e tal, até a hora que ele resolve contratar o Daken, que é o filho do Wolverine. E eis que a gente é apresentado a uma série de cenas muito maneiras e muito sangrentas da luta do Justiceiro contra o Daken. Cara, as cenas são muito maneiras e o desfecho é algo muito insano, porque o Daken, assim como o Wolverine, ele tem a especialidade de usar as garras para cortar as pessoas. E o que ninguém imaginava é que ele fosse picotar o Justiceiro, assim como a gente picota verduras, cara. E a cena da morte do Justiceiro é algo muito emblemático e sangrento. E por falar em Justiceiro, agora eu vou trazer pra vocês uma das cenas mais insanas dos quadrinhos do Justiceiro. Bom, em falar em morte sangrenta, eu poderia fazer um top 10 das mortes mais sangrentas dos quadrinhos do Justiceiro. Tá aí uma boa pedida, talvez futuramente eu faça, mas eu quero trazer pra vocês uma cena em específico. Se você acompanha os selos dos quadrinhos, você já deve ter ouvido falar do selo Max da Marvel, onde eles trazem umas histórias em quadrinhos dos personagens da Marvel para pessoas mais velhas. Normalmente essas histórias são bem pesadas, ela tem um teor para adultos, com muitas mortes e cenas de sexo. E é no selo Max do Justiceiro onde a gente tem uma das cenas mais insanas dos quadrinhos. Durante o período em que ele foi roteirizado magistralmente pelo Garth Ennis, nesse selo Max, a gente teve uma cena do Justiceiro torturando uma espécie de líder, um líder de uma espécie de organização que pegavam pessoas, mulheres, no caso, para tornar elas escravas sexuais. E podemos dizer, que nessas cenas do Justiceiro torturando esse líder, ele faz barba, cabelo e bigode, aonde ele tortura, queima e acaba estripando o vilão. Cara, a cena é muito insana, é muito absurda, mas pro selo Max é algo normal. Mas quem lê ainda se assusta. Vale ressaltar, como eu já falei, vale relembrar que essa história é para maiores de 18 anos. Bom, agora eu vou trazer para vocês aí uma das cenas de combate mais legais, na minha opinião, nos mundos dos quadrinhos, que é a Hit Girl enfrentando a Mãe Russa. Se você assistiu os dois filmes do Kick-Ass, você viu no Kick-Ass 2 que a Hit Girl ela detona, ela acaba derrotando a Mãe Russa. Mas o que muitas pessoas não sabem é que essa cena nos quadrinhos ela foi um tanto quanto insana e sangrenta. Vale a pena lembrar, que a Hit Girl é uma personagem que, na minha opinião, é uma das personagens mulheres mais fodas dos quadrinhos da Marvel, e sim, Kick-Ass pertence ao universo da Marvel. E a Hit Girl, foi educada pelo Big Daddy à base de fuzil e assassinatos, que é algo muito foda. E no quadrinho do Kick-Ass, enquanto ela tá saindo na mão com a vilã, a Mãe Russa, ela acaba decapitando, cortando a cabeça fora da Mãe Russa e apresentando a cabeça dela. E é uma cena, assim, impactante e muito maneira. Só que é óbvio, para alguns fãs de quadrinhos ela foi um tanto quanto exagerada. E por falar em exagero, que tal a gente falar da morte insana do Jason Todd? Jason Todd, é mundialmente conhecido como o Robin mais odiado pelos fãs da DC. Ele foi o segundo Robin, a trabalhar com Batman, e digamos que ele não era muito bem recebido pelos fãs do Homem-Morcego. Foi então que em 1988 a DC Comics teve a ideia, de dar para os fãs a decisão final da morte do Robin, aonde eles promoveram uma votação através de telefones, se eu não me engano, para as pessoas definirem se o Robin ia ficar vivo ou ia ficar morto. E acabaram decidindo pela morte do Robin. E o final dessa votação ocasionou no Coringa espancando o Robin com uma espécie de... eu esqueci o nome que eles usam, é pé de cabra, se eu não me engano. E depois ele é deixado basicamente quase que morto, Ele estava literalmente inconsciente com uma bomba do lado. E essa bomba explode quando o Batman está se aproximando. E por mais que o Jason Todd, fosse meio que odiado pelos fãs do Batman, a forma como a morte dele foi retratada
foi muito insana pro momento e até algumas pessoas reclamaram bastante, já que tinham muitas crianças que liam as HQs do Batman e meio que acharam que não colou muito bem. Bom, se você quiser ler essa história, basta você dar uma pesquisada aí, até a Panini acho que ela republicou recentemente, que é a HQ Batman Morte em Família, que é a história que conta essa morte aí meio que sangrenta e brutal aí, o Coringa dando pé de cabra foi meio sinistro. E pra finalizar aí essa primeira parte, né, lembrando que se tiver bastante like eu vou fazer aí a segunda parte pra vocês, a gente tem uma morte que pra mim é uma das mais insanas, que é o Marv matando o serial killer, né, na HQ do Sin City. Bom, se você é fã de quadrinho, você provavelmente já ouviu falar de Sin City, né, que é um universo criado pelo Frank Miller. E se é algo criado pelo Frank Miller, tem que ser algo insano. E claro, Sin City é uma dos universos que eu mais curto. Inclusive eu tava aqui arrumando a minha coleção, ó, porque minha casa tá em obra, eu tava tirando a poeira de alguns quadrinhos do Sin City. É um dos universos que eu particularmente mais gosto de ler. E um dos personagens mais carismáticos desse universo do Sin City é o Marv, que é uma espécie de mercenário, um matador de aluguel, podemos dizer assim. E durante uma das edições do Sin City, ele acaba enfrentando uma espécie de serial killer chamado Kevin, que é um serial killer muito estilo American Psycho, né? Aqueles americanos psicopatas, muito estilo aquele tiozão do parque que fica olhando as criancinhas. É muito insano esse maluco. Bom, e depois de derrotar o Kevin, o Marv resolve esquartejar o psicopata e dar a parte deles para os cães e os lobos se alimentarem. E o pior é que o psicopata, né, o Kevin, em nenhum momento mostra sofrimento. É uma cena um tanto quanto sangrenta e um tanto quanto assustadora. Então esse foi meu videozinho das mortes mais pesadas dos quadrinhos. Lembrando que essa é a parte 1. Se tiver bastante like aí eu faço a parte 2 pra vocês. Também não esqueça de comentar qual morte de quadrinho mais marcou vocês. Cara, quando eu tava dando uma pesquisada sobre essa morte, né, do Justiceiro com Daken, isso meio que me assustou um pouco, principalmente pela forma como foi retratado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like. Por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo.